Olá, jovens sonhadores, eu sou a Madu Bartolier e hoje eu vou contar o meu resumo do livro A Revolução dos Bichos. O livro foi escrito em 1945 pelo George Orwell, onde ele faz duras críticas e sátiras aos regimes totalitários. Bom, vou começar meu resumo. A história começa na Fazenda do Solar, onde o proprietário é o Sr. Jones e os animais eles se sentem oprimidos e além deles trabalharem bastante, o Sr. Jones nunca dá comida para eles. E eles sonham com um estilo de vida onde todos vivam igualmente em boas condições. Aí numa noite, o porco Major, que é o mais velho da fazenda, além do burro Benjamin, ele sugere que os animais eles comecem uma revolução para que retirem o homem, no caso o fazendeiro Sr. Jones, da fazenda, e eles possam viver em paz da forma que eles gostariam, da forma igualitária. Quem assume o posto de liderança da revolução são os porcos Garganta, Napoleão e Bola de Neve. E aí, um dia depois da morte do porco Major, a revolução começa, eles conseguem tirar o fazendeiro do poder e os porcos eles assumem a liderança da fazenda, dizendo que são os animais mais inteligentes de lá. E nisso eles criam as 7 regras, onde os animais não podem consumir álcool, não podem andar sobre 2 pernas, não podem ter contato com os humanos, não podem usar roupas, ou seja, eles não podem ter nenhum contato com o que seria humano. Porém, conforme vai passando o tempo, os porcos eles vão contrariando tudo que eles haviam dito para os outros animais. Ou seja, eles começam a consumir álcool, eles arrumam um advogado que serve como intermediário entre eles e os humanos, mas assim, tudo de forma disfarçada, dizendo que é pro bem-estar dos animais por eles serem os mais inteligentes. E sempre com aquela frase, vocês não querem o Sr. Jones de volta, né? Porque alguns animais começam a questionar o tratamento, começam a perceber que eles estavam piores do que no tempo do Sr. Jones ou até igual. Mas eles não questionam, e os que questionavam eram acusados de traição e eram mortos. Um pouco antes desses questionamentos e após eles retirarem o Sr. Jones da fazenda, eles fazem uma eleição para ver quem seria o líder da fazenda. E nessa eleição está o Bola de Neve e o Napoleão. O Bola de Neve ele sugere que os animais eles façam um moinho que além de produzir a comida, ele vai produzir eletricidade e fornecer água, visando o bem-estar de todos os animais. Porém, o Napoleão é contra. Eu percebi nessa parte do livro que realmente o Bola de Neve estava interessado mesmo na ajuda, porém o Napoleão ele começa a se corromper, ele começa a não aceitar a ideia a ideia do Bola de Neve. Ou seja, ele não aceita que o Bola de Neve ele ganhe as eleições, porque ele já está começando a ter aquele poder de ambição, aquele poder de liderança. E então, ele consegue persuadir os animais dizendo que o Bola de Neve é um traidor, que ele estava do lado do Sr. Jones. E nisso eles conseguem expulsar o Bola de Neve da fazenda. A Bola de Neve nunca mais voltou para a fazenda. Ele pegou todas as ideias do Bola de Neve e disse que seriam dele. Disse que ele mudou de opinião também, que realmente era uma ideia viável, e aí os animais começam a construção do moinho. Só que nesse processo de construção do moinho, eles trabalham muito o dia todo e quase não comem, ou seja, vivendo igual ou até pior do que no tempo que eles estavam com o Sr. Jones. E alguns animais começam a questionar. Porém, os que começaram a questionar, eles se entregavam ou eram descobertos, e os porcos mandavam matar. Porque os animais achavam que estavam sendo beneficiados pelos porcos, porém as condições estavam piores. E sempre eles frisando com a mesma frase: vocês não querem o Sr. Jones de volta, não é mesmo? Passado muitos dias, assim, que eles quase não comiam e trabalhavam bastante, o moinho ficou pronto. Porém, os outros fazendeiros, eles invadem a fazenda à noite e explodem o moinho. Todo o trabalho teria que ser recomeçado do zero, eles teriam que trabalhar ainda mais e se eles não trabalhassem, eles ficavam sem comer. Nesse processo todo entra o personagem Sansão, que é o cavalo da fazenda,
Ele é o devoto, ele o fiel ajudante, que sempre está com aquela frase de trabalharei ainda mais, e o Napoleão sempre está certo. Ele não questiona nada, ele apenas faz o serviço dele. Porém, ele sempre achar que ele precisa fazer mais, que ele vai se sentir importante, ele acaba muito sobrecarregado e ele acaba adoecendo. Só que os porcos, eles começam a ver que ele já não é mais de importância para eles, que ele está muito fraco, e mandam ele pro abatedouro. Quem percebe isso no começo é o Benjamin. Ele é o primeiro a perceber o que está acontecendo e aí e nisso ele acaba tentando impedir, só que sem esforço. Os outros animais acabam percebendo depois, eles tentam correr atrás do carro, mas o carro já estava muito longe e nem o próprio Sansão acaba percebendo o que está acontecendo porque ele está muito debilitado. Aí o Garganta aparece e pergunta o que que houve, o que que tá acontecendo, por que vocês estão gritando? Aí eles estão levando Sansão pra batedouro, vão matar ele. Aí ele mais uma vez ele desmente o que tá acontecendo, ele começa a persuadir, a mentir pros animais, dizendo que ele não vai pra batedouro nenhum, que ele tá indo pro veterinário, que o carro era do veterinário, que antes era de abatedouro, mas depois foi comprado pelo veterinário, ele esqueceu só de trocar a mensagem que tava, mas era tudo mentira, e nunca mais eles viram Sansão. Aí passam alguns anos, os animais eles continuam nas mesmas condições, até pior do que estavam com o Sr. Jones. E quem acaba sobram alguns animais como o corvo Moisés, o burro Benjamin e a égua Quitéria. Nisso, todos os outros animais antigos que tinham na fazenda ou foram morrendo de velhice. E, assim, eles continuaram questionando sobre como que a vida deles estava na fazenda, que estava pior do que com o Sr. Jones. Então, o Benjamin, ele resolve quebrar o silêncio dele e ir até a parede dos mandamentos e ler o mandamento que os porcos escreveram. Que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Aí, uma noite, eles estão surpresos quando veem os porcos andando sobre duas pernas, com as roupas do fazendeiro, com chicotes nas mãos. E, assim, eles praticamente estavam semelhantes aos humanos. Eles contrariaram tudo que eles haviam criado nas regras. Como não vestir as roupas dos humanos, como não morar na casa dos humanos. Ou seja, e nessa noite, os porcos estavam tendo um jantar com os fazendeiros, onde eles estavam discutindo o futuro da fazenda. E o que deixa os animais intrigados, porque quando eles olhavam aquela cena, eles não sabiam diferenciar quem era o homem e quem era o porco. O livro termina assim. Na minha opinião, no meu resumo, o que foi que eu percebi nesse livro? Eu percebi a manipulação, a ambição, o poder de persuasão que eles tinham, como os animais estavam sendo limitados, o intelecto deles estava sendo limitado porque os porcos queriam deter todo o conhecimento da fazenda para eles chegarem no que eles queriam, eles irem contra tudo que eles criaram, tudo para benefício deles. Ou seja, o sonho de um oprimido é se tornar opressor. Tem outras mensagens, tipo, nunca você confiar em quem está no poder, porque você pode estar sendo manipulado ou sofrendo um tipo de persuasão. Enxerguei isso, ou a manipulação, ou como quando eles pegaram os filhotes das cachorrinhas, e a Quitéria, que é a que questiona, o Sansão é o que trabalha sem reclamar, sem questionar, o corvo Moisés era o queridinho do fazendeiro, o burro Benjamin, que é o que sabia de tudo. É uma história muito boa, de fácil entendimento, que serve sim pra gente questionar, pra gente imaginar o que tá acontecendo à nossa volta, que é uma manipulação disfarçada de liberdade também, sobre o que acontece no mundo. Muito bem, jovens sonhadores, essa foi a minha opinião, o meu resumo sobre o livro da Revolução dos Bichos. Deixa aqui embaixo sobre o que você achou, nos comentários, o que você achou desse vídeo. E eu volto muito em breve com um resumo de mais um livro. Muito boa noite!